por que fazer mudanças de carreira pode ser tão difícil, é tão desafiador? Bom, nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre definição de carreira e sobre essa nova demanda do mercado de trabalho, por que essas transformações têm ocorrido cada vez mais. Então, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para depois, para esse vídeo fazer um pouquinho mais de sentido. Então, essa necessidade de mudança de carreira, ela sempre existiu, né? E aí a gente pode entender que, de repente, existem diferentes tipos de necessidade de mudança. Pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma mudança de empresa, pode ser uma mudança de segmento e pode sim ser uma mudança de carreira, né? Aí dizendo que a pessoa vai fazer algo completamente novo, ela vai começar do zero em algo completamente diferente daquilo que ela sempre fez. Então vamos por partes. Né? Então, existe uma necessidade cada vez maior das pessoas fazerem movimentações, né, e mudanças para acompanhar, inclusive, as demandas de mercado. Então, de repente, o próprio profissional, ele sente uma ausência de desafios, ele se sente estagnado dentro da empresa que ele está, no cargo que ele está, e ele quer uma mudança, né? Ele deseja essa mudança. E muitas vezes isso não vai partir da empresa. Então, o próprio profissional tem que buscar como que ele vai fazer essa mudança de carreira. E aí começam a surgir as dúvidas. O primeiro ponto, para qualquer tipo de mudança de carreira, é uma dificuldade que é absolutamente comum e que a imensa maioria das pessoas tem. Mudanças no trabalho, mudanças falando da carreira, da vida profissional, elas são muito difíceis por quê? Trabalho significa sustento. O trabalho é a base da nossa vida, né? Tirando poucos afortunados aí que não precisam disso para viver, a imensa maioria das pessoas precisa do trabalho para sobreviver, e não só a questão financeira, mas a questão psicológica e emocional também. Então, eu acompanhei muitos profissionais nesses últimos anos que, assim, entravam em completo desespero por estarem desempregados, e eles tinham reserva para passar 2, 3 anos sem precisar trabalhar, né? Mas o desespero deles era porque eles precisavam trabalhar. Eu preciso estar empregado, eu preciso ter um trabalho. Então, essa é uma questão que está muito relacionada, né, sei lá, inconscientemente, está associada de muitas formas para nós. Então, quando você fica sem trabalho, a gente se sente desocupado, a gente se sente inútil. Isso afeta profundamente a autoestima, né, a percepção de alto valor que as pessoas têm de si mesmas. Então, um dos pontos mais difíceis de lidar com profissionais que estão no processo de recolocação, que estão desempregados, é justamente essa questão emocional. As pessoas ficam se sentindo péssimas, então ninguém quer me contratar, eu não sou um bom profissional, então a pessoa começa a se questionar. É muito comum surgirem patologias, né, psicológicas durante esse período, justamente por isso, porque a pessoa entra num espiral negativo, né, e é preciso muita força realmente para que a pessoa consiga sair disso e consiga, inclusive, uma recolocação mais rápida, né, que uma coisa está totalmente alinhada à outra. Então, quando a gente fala de mudança de carreira, surge uma ameaça gigantesca à nossa segurança mais básica, né, que é a de sobrevivência. Pensando lá na pirâmide de Maslow, né, o trabalho, ele proporciona a nossa base da segurança, de sustento, de vestimenta, de teto, né, a provisão da nossa família, para quem tem filhos, para quem sustenta a família. Então, mexer com a vida profissional é abalar aquilo que a gente tem de mais básico na nossa vida. Por isso que é tão difícil, por isso que eu diria que quase todo profissional, quando ele começa a sentir uma insatisfação, ele leva até 2 anos para fazer uma movimentação. Então a pessoa entra em contato comigo e fala: Ana, eu preciso fazer uma mudança de carreira, eu estou insatisfeito na minha empresa. Entre ela entrar em contato comigo, saber como funciona lá o trabalho de desenvolvimento profissional e ela fechar o trabalho comigo, varia entre 2 meses e 1 ano. Né? Porque normalmente é nesse período em que ela precisa ainda meio que ter certeza de que realmente é isso que está acontecendo na empresa, de que realmente ela está insatisfeita. E na maioria dos casos as pessoas precisam de que o motivo da mudança ele seja realmente muito ruim para que ela tome uma decisão. Porque o medo dela de fazer uma transformação voluntária, né? Então eu tô lá na minha empresa, eu tô relativamente bem, eu tô insatisfeita, não tenho mais desafio, não tô mais feliz, perdi a motivação, né? Eu até gosto do que eu faço, a empresa é legal, os colegas são legais, meu chefe é bacana, mas eu, sei lá, perdi a motivação, perdi, né, o prazer, a satisfação realmente de trabalhar todo dia. E aí eu queria algo novo, eu queria uma empresa nova, eu queria um desafio novo, eu queria algo que realmente trouxesse esse gás, né, de acordar de manhã e realmente, nossa, tem um desafio novo aí pela frente. Então, só que
até inconscientemente a pessoa fica questionando, tá, mas aí eu vou sair do meu trabalho, que tá legal, que tá tudo bem, né? Só que eu não sinto essa satisfação e vou fazer uma mudança só para buscar satisfação. O quão arriscado é isso, né? O quão difícil pode ser. Aí entra aquele medo do desconhecido, aí entra um risco real de você mudar de empresa e não se dar bem, né? Pode ser que você mude de empresa, seu chefe não gosta do seu trabalho e 3 meses depois você seja demitido. E aí, você saiu de uma empresa bacana, às vezes a pessoa tinha uma trajetória longa, tem até questão financeira, né? E aí ela vai para uma outra empresa, não se dá bem, perde o emprego e fica desempregada no momento em que o país passa por uma dificuldade. Então tem toda essa questão. Então realmente fazer uma mudança de trabalho é algo que gera uma insegurança enorme e por isso as pessoas levam um tempo muito grande para conseguir associar que se realmente eu estou insatisfeito, se isso realmente é uma decisão que eu devo tomar nesse momento. Conversa com a esposa, conversa com a família, conversa com os amigos. Às vezes, dependendo da situação da pessoa, conversa até com o próprio chefe, com a própria empresa, né? E aí, depois de meses, às vezes de anos, a pessoa resolve, né, realmente fazer uma mudança. E nesses últimos anos eu acompanhei muito isso, mas muito mesmo, né? Então as pessoas entravam em contato, falavam, levavam um tempo, levava meses até tomar decisão, até começar a fazer. E aí nisso tem desde questões, como eu falei, que são práticas, que são reais, de, poxa, eu vou trocar de emprego, eu posso não dar muito certo, de repente eu não tenho uma reserva financeira tão grande assim, né? E aí eu vou ficar na mão, então eu não posso arriscar, então eu prefiro não fazer isso. Às vezes a pessoa prefere, inclusive, fazer essa reserva. Eu vou trabalhar mais um ano, mesmo não estando feliz e satisfeito. Eu trabalho mais um ano, aumento a minha reserva financeira, para aí sim fazer uma transição um pouco mais tranquila. Mas também acontece, dependendo de como o trabalho, de como tudo isso está significado para a pessoa, deve entrar naquela questão de autossabotagem, né? Então, quantas pessoas eu conheci que estavam assim, não só insatisfeitas, mas estavam doentes, né? Realmente, assim, passando por situações extremamente difíceis no trabalho e ainda assim, elas levaram um tempo enorme para conseguir fazer uma movimentação. E acompanhei pessoas que, inclusive, estavam comigo, fazendo um trabalho comigo e não conseguiam se desligar da empresa. Mesmo sofrendo, mesmo passando por situações, assim, realmente horríveis no trabalho, né? Desde assédio moral, uma série de coisas, e a pessoa, ainda assim, a pessoa não conseguir se desligar da empresa. Tamanho é o apego que a gente acaba tendo a essa significação de segurança que o emprego pode ter. E aí, de novo, não é que não haja necessidade, mas muitas vezes essa necessidade ela é muito mais emocional do que real, do que concreto, do que material ou financeiro, né? Então, a pessoa tem realmente uma dificuldade para se desligar. É muito comum ainda gestores ruins, pessoas ruins, né? Ameaçarem funcionários dizendo, você vai querer sair daqui, você vai fechar uma porta, eu vou te queimar para o mercado. E a pessoa acreditar que um chefe, que uma pessoa tem poder de deixar ela desempregada para o resto da vida. Gente, olha o tamanho do mercado. Pode até ser que em um outro lugar essa pessoa consiga te queimar. Pode ser que numa cidade menor ou num mercado mais fechado, você encontre um pouco mais de dificuldade. Mas eu vou dizer que ninguém é tão influente assim, porque as pessoas pensam de formas diferentes e a verdade é que se uma outra empresa quiser alguém com o seu perfil, ainda que ela conheça, que ela tenha ouvido falar mal de você, ela vai querer te ouvir, te conhecer e a probabilidade dela te contratar é grande mesmo assim. Então, se esse é o seu medo, não tenha medo, porque o mercado tem espaço para todo mundo. Agora, se o medo é esse que eu falei, de ficar sem ter como sustentar a família, planeje essa transição, como você vai fazer isso, quanto você precisa de reserva financeira, corte custos, enfim, aí faz o seu planejamento, né? Mas entenda que se você está sentindo essa insatisfação, existe um motivo e que isso só vai piorar. E aí as pessoas, muitas vezes, elas deixam a situação chegar num ponto muito extremo, realmente no limite, assim, da sanidade, né? Para que a tomada de decisão dela seja muito justificada. Isso é um truque, né, que a gente usa, né, me incluo como ser humano, claro. Então a gente usa esse truque, às vezes, de deixar a situação chegar num ponto muito crítico para aí sim justificar. Porque aí, se eu tomar uma decisão no momento que eu estou muito, realmente muito infeliz, muito insatisfeito, ainda que não dê certo aquele emprego, eu vou dizer, não, mas lá estava insuportável, eu realmente não conseguia mais, né? Então eu justifico, eu deixo chegar numa situação horrível para ter uma justificativa, porque aí quer dizer que eu estou me importando muito também com o que as pessoas estão pensando muitas vezes, né? Minha própria família, as pessoas que dependem de mim. Então, eu vou ganhar o apoio dessas pessoas dizendo, não, realmente eu vi que você estava muito difícil, você estava muito abalado, então você fez, ainda que não seja esse emprego, ainda que essa sua mudança não tenha sido a melhor que você conseguiu, lá estava insuportável e você fez bem de ter saído dessa empresa. Então, muitas vezes é isso que o profissional busca. Ele quer ter certeza de que onde ele está tão ruim que justifique essa mudança, né? Não só uma busca
busca por uma melhora, mas sim ele fugindo da dor. E aí entra, né, até uma questão emocional para quem já estudou um pouquinho de tudo que se refere, né, ao desenvolvimento humano, que a gente está sempre ou buscando prazer ou fugindo da dor. E muitas vezes na questão do trabalho a gente está fugindo da dor. Né? Então vai muito também do significado que a gente dá para tudo isso. Então, se você está sentindo insatisfação, meu conselho, né, minha orientação aí como profissional da área comece a se planejar. É difícil tomar uma decisão de uma hora para outra, não é a melhor forma de você fazer. Eu não recomendo que você tome uma decisão impensada, que você tenha um impulso de mudar de emprego, né? Pense muito bem sobre isso, faça um planejamento, avalie riscos, avalie possibilidades, olhe para o mercado, né? Às vezes você está lá desesperado querendo sair da empresa, recebe uma oferta e agarra essa oferta para poder sair. Pense com isso, com cuidado. Então, quanto mais clareza você tiver nesse momento de conseguir avaliar possibilidades, mercados, conversar com pessoas, e aí cuidado com quem você conversa, muito, muito cuidado com conselhos. Às vezes as pessoas, na melhor das intenções, vão te dar conselho, inclusive pseudo-profissionais que estão aí no mercado se aproveitando desse boom aí sobre carreira, todo mundo falando sobre carreira, tem muita gente falando sobre recolocação, né, sem saber como funciona um processo seletivo. Então, muito cuidado também com isso. Mas, assim, cuidado, às vezes até amigos e familiares querendo ajudar acabam dando conselhos que podem te influenciar de uma forma negativa. Então, avalie com calma. Quanto mais clareza, mais tranquilidade você tiver nesse momento, maior a chance de você conseguir fazer uma transição muito acertada e muito legal. Se você tiver dúvidas, fico sempre à disposição. Conhece lá o meu site Directiva Desenvolvimento Humano. Lá eu falo um pouquinho mais sobre carreira, sobre os programas de carreira, treinamento Carreira 4.0, que começou agora em janeiro. E vão ter turmas abertas em fevereiro e março. Se você tiver dúvidas e quiser encaminhar para mim também, eu fico sempre à disposição para conversar. Meu nome é Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano.